É terça-feira e a gente começa a nossa live surpresa, trazendo um monte de energia positiva, muita positividade sim, para a gente continuar a semana aí firme, forte e cheio de energia para revitalizar o nosso dia a dia. Vou chamar o Thiago Guerra para a gente começar a nossa live de hoje, com gente que está chegando aí, olha, que eu amo, gente muito legal, que passa aqui toda noite para dar um oi, para ficar um pouquinho com a gente aqui. Vou chamar o Thiago Guerra para dar os nossos recadinhos. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa live acontece todo dia, aqui 7h30, durante toda essa semana. A gente está fazendo, já é um mês que a gente faz essa live surpresa todas as noites. Na semana que vem a gente vai mudar um pouquinho o esquema, a gente vai passar a fazer na terça e na quinta. Thiago, tudo bem? Estava falando que na semana que vem a gente vai mudar um pouquinho o esquema para testar outro esquema para fazer na terça e na quinta, né, Thiago? Ficar com a segunda, quarta e sexta aí para a gente agilizar outros processos, outras ideias, né? Tá aí, Thiago? A internet parece que tá ruim por aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana. Deixa o Thiago voltar. Eu quero muito que ele fale esse tema. Eu sempre gosto que o Thiago comece falando esse tema. Tudo bem? Voltou? Ótimo. Então eu passo a palavra para o Thiago para a gente começar a nossa batalha de hoje, né, Thiago? O som tá muito ruim, Thiago. O som tá muito ruim. Melhorou? Melhorou. Peraí. Melhorou? Para quem não conhece, é o Thiago Agora melhorou. Guerra, trabalha comigo na comunicação da Expo Revestir. Thiago, Isso. volta aí, vamos ver se agora funciona. Pronto. Tá. A nossa live surpresa dessa semana tem temas e a gente fez ontem a otimização dos espaços. E aí hoje a gente vai falar sobre arquitetura de interiores. Então os nossos convidados vão falar sobre disposição de cada cômodo na casa, de decoração, design, produção. Então, o que faz realmente surpreender os clientes, quando a gente fala de arquitetura de interiores, né? Ou se é somente coisas eficientes de layout, ou se é o que é mais belo, ou se é a combinação das duas coisas, eles vão contar tudo isso pra gente, tá bom? E antes de você começar a falar com eles, eu queria mandar mais um recado para quem está assistindo a gente. A gente tem um aviãozinho de papel aqui embaixo, na nossa live. Então, clica e convida mais 3 amigos para assistirem nossa live, tá bom? Eu sei que é chato, todo mundo pede isso e tal, mas é legal para as pessoas saberem um pouco mais sobre arquitetura, sobre design. Às vezes, aquele seu amigo está pensando em mudar alguma coisa na casa dele, e aí você manda a live para ele, ele vai ficar mais esperto com o que está acontecendo. Eu mandei para 2 amigos ontem, e eles amaram participar e saber um pouco mais sobre arquitetura. Então é super legal. Vocês convidam aqui, ó, pelo aviãozinho, tá bom? Isso, Thiago. Olha só, esse tema de arquitetura, de interiores, né? Eu acho que arquitetura, design de interiores, para mim isso é uma ciência, né? Eu acho que a pessoa tem a capacidade, a criatividade de transformar a vida das outras pessoas, a trazer mais qualidade de vida. Para mim isso é uma ciência. Então, ter esse mundo criativo borbulhante ali a todo instante, é isso que eu quero mostrar hoje. Eu vou trazer 2 profissionais sensacionais que eu conheço de longa data. O primeiro é o Carlos Otávio, que mora em Fortaleza. É incrível o trabalho dele, é muito bacana. Eu vou mostrar aqui já já. A gente vai ter um tempo para conversar e eu apresentar para vocês toda a versatilidade desse profissional. Ele traz um trabalho firme, consistente, é um trabalho cheio de ideias, assim, de encher os olhos, vocês vão ver. Além disso, ele sabe contar histórias como ninguém, tanto dos clientes quanto as histórias dele, porque ele vive na ponte aérea Fortaleza-Lisboa. Então ele traz muita coisa diferente, um respiro muito legal nos projetos. E o outro que eu vou chamar hoje, o meu segundo entrevistado, é o Hugo Sigor,
Quem é da área de design, quem conhece a área de design, já sabe, já ouviu falar no Hugo Sigor. Ele já está há algum tempo no mercado, não muito, porque ele é super jovem também. Mas eu conheci como designer e também depois eu descobri que ele estava trabalhando como arquiteto em um escritório que ele montou, está fazendo uns projetos incríveis no Uruguai. Então eu vou trazer também os projetos. Olha, Thiago, vou te falar, a gente está flertando muito com o internacional. Na sexta-feira a gente teve Milão. Essa semana, amanhã, já vou dar um spoiler, que eu vou conversar com um designer brasileiro que mora em Los Angeles, então ele vai trazer muita coisa bacana. Hoje a gente vai falar com o Hugo, trazendo novidades do Uruguai. A gente vai falar com o Carlos Otávio, que vai trazer novidades de Lisboa também. E na semana que vem eu estou articulando para a gente ter um convidado do Canadá. Então, assim, fica com a gente, porque tem muita história boa rolando, muita coisa legal para acontecer. Mas, Thiago, vamos seguir o baile. Vou chamar o Carlos Otávio. Já vou pedir para ele dar um oi para mim aí. Carlos Otávio, dá um salve para eu te chamar. E a gente começar o nosso bate-papo super gostoso, cheio de criatividade, com muita ideia legal para você deitar e rolar aí na sua casa e também na casa dos seus clientes. Vai ser demais, demais. Tô aqui acompanhando, hein? Obrigado, Ti. Vai interagindo aí com a gente, que eu adoro ver você aqui por perto, tá bom? Tchau, tá bom. querido. A gente se fala. Bom papo. Tchau. Carlos Otávio já está aqui, vamos chamá-lo, porque hoje a gente não vai perder tempo. A gente quer conversa, a gente quer bater papo, a gente quer ter essa interação com os convidados. Olha o Carlos Otávio, tudo bem? Olá, boa noite, Simões, boa noite, Thiago, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. E é um prazer estar aqui, né? Carlos, eu estou morrendo de saudade, você sabe. A gente se encontra aqui quando muita coisa acontece em São Paulo. Carlos Otávio já dá uma baixada aqui, a gente já toma uns drinks juntos, conversa, coloca a conversa em dia. Mas a conversa hoje, Carlos, é em torno da arquitetura de interiores. Então, como eu sei que você é um super especialista nessa área, eu já quero que você me diga um pouco, se apresente, porque talvez nem todo mundo que esteja aqui te conheça. Claro. Se apresente e a gente vai falar um pouco do passado, presente e futuro em torno da tua carreira, em torno das tuas percepções e do teu caminho. Seja bem-vindo. Obrigado a todos mais uma vez, boa noite. Bom, é um prazer ter esse convite, né? É sempre bom partilhar um pouco das experiências que a gente tem de trabalho e de vida, porque uma coisa não é desatrelada da outra, né? Meu nome é Carlos Otávio Oliveira, mas como é um nome duplo, já tenho 30 anos na área, que sou conhecido como Carlos Otávio, e eu acho que já basta, já ficou essa marca, né? E eu tenho realmente já uma experiência nessa área, em que eu fui focando de interiores mesmo. Realmente é o foco, a gente tem uma construção de uma carreira bacana aqui em Fortaleza, a gente também tem uma construção de um trabalho bastante bem sedimentado em São Paulo, já há quase 10 anos, residencial. Nós hoje também construímos um trabalho muito legal na área de arquitetura comercial, nós fazemos todos os projetos do Coco Bambu do Brasil inteiro, várias unidades em São Paulo, alguns que estão em outras unidades do país, deve ter também unidades do Coco Bambu, vão conhecer bem esse restaurante, que é um restaurante de frutos do mar. E essa experiência do interiores nos levou a trabalhar também nessa renovação do que era a marca dessa cadeia de restaurantes, tá? Mas o nosso foco realmente sempre principal foi a arquitetura de interiores de alto padrão. E legal. Eu tenho um prazer enorme em trabalhar nessa área. Ô Carlos, você tem projetos assim faraônicos, são projetos grandes, projetos com bastante espaço para ser explorado. Como que você trabalha essa questão de ocupar os espaços de maneira elegante? Que a arquitetura de interiores pede isso, né? Qual é o teu ponto de partida? Eu sei que o cliente, lógico, é o centro de tudo. Mas, quando você sai com aquele briefing na cabeça, você vai para casa, você olha o espaço, você fala, e agora o que é que a gente vai fazer? Né? Como é que funciona isso? Simões, eu acho que um bom trabalho começa de um bom layout.
eu parto sempre de um layout. O layout, eu acho que é o começo de tudo. Eu detesto espaços que sejam muito tumultuados de coisas, são espaços que são leves, fluidos, as circulações devem ser fluidas, a luz natural e artificial devem ser conduzidas e trabalhadas nesse layout, e a partir daí a gente inicia a construção de um trabalho que, se tem a marca do escritório pela leveza e a temporalidade, ela também tem a marca registrada do desejo e da personalidade de cada casal, de cada família. O Carlos, isso é muito interessante. Inclusive, eu observei muito, gente, porque ele me mandou muitos projetos. E eu, lógico, baixei todos, né? Porque minha vontade é mostrar tudo, né? O fato é que cada um que eu olhava, meu queixo caía. Eu falava, meu Deus, olha isso. Inclusive, tem uma casa de praia que eu fiquei apaixonada, que eu vou mostrar aqui a casa de praia que ele fez. Mas o que me chamou muita atenção é as alturas que você trabalha. Você nivela os teus móveis de uma maneira elegante, num grau que nada atrapalha a tua visão da arquitetura, nada atrapalha a visão do que se tem ao redor. Eu estou errado nessa minha percepção, Carlos? Não, tá certo. Essa semana eu postei uma frasezinha que tem a ver muito com isso. Eu acho que eu tenho também um histórico, antes de ser arquiteto, de ter uma carreira como artista plástico. E as artes plásticas incorporaram na minha visão de mundo como arquiteto, a ponto de eu trabalhar também essas cores, texturas, alturas, volumes cheios e vazios, que é isso que eu acho que dá essa riqueza e essa leveza que a arquitetura de interiores, que conversam com a arquitetura própria, é isso que dá esse encantamento aí. Gente, isso é sensacional, porque você ter um pé em outras profissões, você conhecer outras profissões, é o que o pessoal está chamando hoje de, inclusive, equipes multidisciplinares. As pessoas estão montando, os escritórios estão montando equipes multidisciplinares. E você conhecer outros universos agrega muito, né, Carlos? Olha você falando o quanto as artes plásticas influenciam no teu trabalho. Isso é incrível, porque você tem que se atentar que essas outras ferramentas podem ajudar, né? Na realidade, assim, eu não consigo conceber um grande profissional que não tenha essa multidisciplinaridade dentro de si, entende? Então, assim, todas as pessoas que passam pelo meu escritório, que tiveram uma história aqui dentro, os estagiários, que hoje têm suas carreiras como arquitetos, eu sempre ressaltei a importância de ter informações sobre outras coisas, vão ao teatro, leiam, informação, viagem, busque informação. Você é o resultado de tudo aquilo que você come como informação, como absorção de valores. E esses valores vão passar na hora que você for fazer o seu trabalho. Bárbaro, Carlos, eu estava vendo os teus projetos. Gente, eu estou dando um overview aqui. Eu não sei exatamente se trata do mesmo projeto, tá? O fato é que eu estou ansioso em mostrar, por quê? Porque existem atmosferas completamente diferentes de um ângulo para o outro, né? Como eu estou falando, eu não sei se os ambientes que eu estou mostrando são, por exemplo, da mesma casa, do mesmo apartamento, mas uma coisa me chamou a atenção, o uso dos revestimentos. Você tem um domínio do uso dos revestimentos que eu fiquei impressionado. Essa parede, gente, essa parede é uma coisa incrível. Ela traz uma tridimensionalidade e é um branco meio perolado. Eu não sei se é a qualidade da foto, que é incrível, mas essa parede, ela trouxe uma tridimensionalidade que você encontra muito, inclusive, quando tem a Expo Revestir aqui. Tem se apostado muito nesse tipo de efeito, né, Carlos? Como é que você trabalha os revestimentos nos teus projetos? Olha, Simões, é aquela questão que eu citei. É importante o equilíbrio. E é importante a gente ter noção que a casa de uma pessoa, para além do que você acha que pode ser impressionante para marcar o seu trabalho, ela é um local de convivência por muito tempo. Então, eu acho que essas texturas precisam ser bem trabalhadas, sim. Eu acho que a cada momento surgem materiais novos, revestimentos novos, e nós, como profissionais,
ficamos ansiosos por usá-los, né? Apresentar coisa novidade, tudo, mas deve ser usado com parcimônia e na proporção ideal para que realmente aquilo incorpore na casa e passe anos e anos e anos e aquilo continue bonito, agradável. Esse, por exemplo, que você mostrou aí, que não faz, que é parte dessa imagem que está agora nesse apartamento que tá aí, isso foi um revestimento da Mozart, que é um trabalho que eu gosto profundamente, porque é baseado numa empresa pequena, que usa senhoras, que tem um trabalho manual, tem todo um trabalho artesanal, tem todo um valor ecológico no que é feito nisso. Então, assim, eu acho que agrega até, inclusive, um valor a mais do que a própria textura que está apresentada aí na parede. Bárbara, é um trabalho lindo no ambiente ele chama muita atenção, mas Carlos, deixa eu te perguntar mais um pouco. Você trabalha com materiais muito diferentes e que traz um super efeito de volume, de leveza, né? Nas suas concepções. Aqui, por exemplo, você tem esse banco de vidro, né? Me corrija se eu estiver errado, ele me lembra vidro, pode ser acrílico, mas eu acho que é vidro, pelo tamanho. É vidro, né? É um banco de Você vidro. tem a transparência do vidro, você tem o preto na mesa de centro, você tem o bege e os cinzas ali nos arredores. Como trabalhar essa mistura tão elegante de materiais e também de tons? Eu achei mega interessante o modo como você faz isso. Que tipo de coisa a pessoa tem que observar? Simões, hoje eu fiz um comentário numa loja de tecidos aqui, que eu estava exatamente finalizando uma composição de um ambiente para um cliente, sabe? E eu posso dizer, assim, com toda a experiência que eu tenho de 30 e poucos anos na área, que essa combinação de texturas e cores é o nosso pós-doutorado. Eu acho que isso é resultado de um trabalho contínuo, de observação mesmo de texturas, de tons, de experiências. Algumas, obviamente, no passado não deram certo, e você tem sempre que parar para observar aquilo que foi bom e aquilo que não deu certo, porque nós somos um processo contínuo de melhoria, como seres humanos e como profissionais, e eu acho que isso é uma busca incessante de que cores usar. Essa imagem, por exemplo, que você está me colocando aí agora, era uma coleção de obras do Aldemir Martins, de um cliente meu, tem um Cláudio Tossi também, que eu lembro, e os quadros foi que me inspiraram para tom dessa cadeira que está aí. Então, assim, as coisas precisam se relacionar. A beleza está no contexto e na proporção adequada que você usa dentro dos ambientes. É a minha forma de ver, né? Bárbaro, olha, não, você falou a palavra certa. Hoje a palavra relacionamento, ela é tudo, tudo. Hoje quem tem relacionamento, mesmo a gente em casa, isolado, né? Eu consigo trazer pessoas incríveis para conversar comigo, incluindo você, por causa do relacionamento que eu criei na minha carreira, né? Então, quando eu falo, as pessoas na verdade estão um pouco cansadas de tanta live, mas quando elas percebem que é bacana e que tem movimento, elas aceitam na hora e elas vêm de bom grado e elas trazem essas maravilhas que a gente está vendo aqui. Hoje a gente está falando com o Carlos Otávio, um arquiteto lá de Fortaleza, que já a gente vai falar também da ligação dele, Fortaleza-Lisboa, que esse menino vive em Lisboa, conhecendo, vendo coisas diferentes. Ele acabou de falar que viajar, gente, realmente pode ser um grande diferencial nas experiências, inclusive dos trabalhos em arquitetura, né? Eu acho que muita gente que gosta de viajar sabe disso e muita gente está sentindo falta dessa coisa de viajar. Bom, obras de arte. Você falou que também é artista plástico, começou como artista plástico. Qual o momento certo de você investir em obra de arte dentro de um projeto? Acabei de reformar a casa ou acabei de comprar um terreno e fiz a obra. Qual é o momento que a obra de arte ela tem que entrar? Porque aqui você partiu da obra de arte para a composição do ambiente também, né? Sim, Essa sim. obra já existia nesse caso, Carlos? Essas obras já faziam parte da coleção do cliente.
Simões, eu acredito assim, obviamente, como uma carreira como artista plástico, eu sou louco por arte, eu acho que a arte faz a diferença no mundo e é o que dá a individualidade de cada um. Então, assim, o estímulo para que isso aconteça em qualquer etapa da vida vai sempre ocorrer do meu lado, porque eu acho que também faz parte de nós, como profissionais, de plantarmos ideias, de divulgarmos ideias, de enriquecer culturalmente, e pessoas que muitas vezes não são treinadas, não são iniciadas. A gente tem esse papel cultural também, e eu entendo isso e faço com o maior prazer. Então, são duas situações diferentes. Há aqueles que já chegam com uma certa maturidade, com algumas coleções, ou algum quadro, ou alguma coisa de valor, e aqueles que eu acho que têm a curiosidade da descoberta. E muitas vezes não importa, obviamente, isso aí é uma coleção bacana de um cliente com poder aquisitivo alto. Mas você pode comprar uma gravura de um artista que tem uma carreira iniciante, que tem um trabalho que é verdadeiro, que é honesto, que é bacana, original, e uma gravura, né? Original, eu aposto sempre na originalidade. Não pode comprar um quadro, uma pintura, compra uma gravura, um de 100, vai custar mais barato, mas é bacana, aquilo ali tem a prova do artista, tem a realidade dele ali impressa, e é algo que vai carregar com você pela vida inteira. Bárbaro. Ô, Carlos, eu vi que em alguns projetos você gosta de colocar, misturar um pouco os estilos, trazer um pouco do clássico, né? E, infelizmente, eu estou por cima de uma cômoda clássica, belíssima, que tem nesse ambiente. E eu vejo que você flerta com o clássico de uma maneira muito gostosa, muito sutil, né? Inclusive, já tem alguns comentários que depois a gente vai olhar, que os teus clientes, eles são minimalistas. Comentaram aqui, a gente vai já passar. Mas o que eu queria te perguntar é com essa questão de misturar os estilos. Qual é a dose dessa mistura? Bom, isso aí vai ser muito individual de cada um. Há pessoas que já trazem de família, já trazem das suas próprias vidas histórias. E eu acho que o espaço de morar é o espaço das suas histórias, das suas vidas. Então, assim, mesmo que não seja algo valioso como valor monetário, é algo valioso como valor de emoção. E isso, por si só, já é um valor enorme. Então, eu vou estar sempre buscando um jeito de encaixar aquilo num trabalho que tem essa visão mais contemporânea, mais limpa, o que, de uma certa maneira, eu acredito que até destaca melhor a peça. Então, assim, às vezes vai haver algumas e às vezes vai haver poucas. Mas muitas vezes eu incentivo isso. Compre uma peça antiga, vá num brechó, visite uma feirinha dia de domingo, às vezes há alguma coisa que é bacana, é curioso. Aquilo vai dar ao seu espaço uma personalidade e vai fazer você lembrar de uma história, de uma viagem, de uma saída no domingo, de algo que você se identificou, porque o trabalho somente especificado pelo profissional, de uma certa maneira também pode ficar um pouco impessoal. E o que eu busco é que tenha a identidade do escritório, sim, mas que marque a identidade e a vida da pessoa também. Legal. Carlos, deixa eu te perguntar. Você já teve algum cliente que já quis mudar completamente o estilo? Já estava cansada ou porque por exemplo, viveu em uma casa clássica, saiu, continuou tendo o estilo clássico porque sempre foi acostumado com aquilo, mas cansou e falou, olha, não quero mais nada, quero mudar tudo. E eventualmente tinham coisas belíssimas nesse acervo. Como lidar com esse tipo de situação? Acontece? Acontece com uma certa frequência e é muito bom, porque ele é instigante, sabe? Simões, o que acontece? Quase todo mundo na vida, né? Nem todo mundo, quase todo mundo na vida tem fases, né? Tem uma fase que você pensa de uma maneira, ninguém tem uma linha contínua e horizontal a vida inteira. Então, assim, a gente vai mudando, a gente muda de vida, de repente alguém muda de família, descasou, casou com outro, e as famílias vão mudando, a sua visão de mundo vai mudando, e você quer que o espaço que você mora reflita isso. E é muito legal, porque a pessoa vem aberta a novas ideias, ela vem ansiosa de que você construa esse espaço físico
do que foi uma mudança interna de vida dela. É muito legal, já aconteceu sim. Nossa, Carlos, eu fico. Essa pergunta até você trouxe um ar, você trouxe. Parece que você gosta bastante de acompanhar essas mudanças e de propor mudanças, né? Você ficou empolgado em falar desses casos específicos, né? Mas de alguma forma você tenta deixar alguma coisa que seja bacana dentro desse acervo ou não? Vamos começar do zero, vamos trabalhar tudo. Vamos lá, eu sou uma pessoa também que gosta muito de história, sempre gostei de história. E você não pode apagar a sua história. A gente não pode apagar as histórias. Elas fazem parte do nosso caminho também. A gente é fruto do que já viveu. Então, algumas coisas vão marcar por uma questão de dor, outras que vão lhe trazer prazer. Vamos apagar aquelas que nos trazem traços de dor, mas vamos trazer aquelas partes da história que também foi boa, de uma vivência anterior, porque eu acho que isso vai trazendo verdade para o espaço que você faz. E então a pessoa, então, eu não quero nada, não tenho nada para trazer que seja interessante. Tá, deixa eu só dar uma olhada na tua casa, dá licença para eu abrir os móveis. Eu acabo encontrando, sabe? Alguma coisa pequena que a gente traz de um cantinho, mas eu acho que isso vai fazendo parte da pesquisa e vai ajudando a trazer essa verdade que eu acho que o ambiente tem que ter. Bárbaro, Carlos, a gente falou sobre arte, porque o Carlos, a primeira pegada dele era com artes plásticas, mas eu também quero trazer um ponto chamado design. A gente tem, em alguns ambientes que ele apresenta aqui para a gente tem inclusive uns clássicos. Deixa eu achar aqui. Se eu não me engano, Carlos, me corrija, que às vezes eu tenho uns lapsos. A Poltrona Mole, do Sérgio Rodrigues, sim, certo? sim. Ela está em algum ambiente que eu vou já achar. O design, ele agrega muito valor visual, né? Não só valor visual, mas o valor de qualidade de vida. São peças que te abraçam, são peças que, né, que realmente você leva para a vida, né? São peças que puxam o Ataquiela, é isso? Então, são peças que te pegam, né? Como que você consegue inserir o design dentro dos teus projetos, hein? Qual é o toque de Midas que o design dá dentro de um projeto? Vamos lá. Eu planto sempre que eu acho que um escritório não pode ser só um escritório de arquitetura. Ele precisa ter uma alma. E a alma do nosso escritório em todos os ambientes, em todos os espaços, a gente planta a arte e o design de boa qualidade. Nós combatemos ferrenhamente o design copiado, a coisa mal feita. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade também como profissional, né? E aquilo que tem um design verdadeiro, ele tem a questão da perenidade, da eternidade daquilo que é feito. Então são histórias. Qualidade, né? A qualidade. Essa qualidade, ela não tem tempo, ela é atemporal, vai ser sempre bonito. Exato. E também tem uma questão essa questão de qualidade é o que você está falando. Ela te dá a segurança do tempo, né? Ela vai te acompanhar, ela vai durar, né? Então, o investimento em design autoral, original, é fundamental, né? E muitas vezes, volta a falar novamente, que eu já expliquei ali sobre a arte, nem sempre precisa ser uma cadeira, como vocês estão vendo agora em primeiro plano, da Patrícia Urquiola, que é uma cadeira, obviamente, para pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Mas nós temos design brasileiro de alta qualidade. Eu tenho aqui no meu escritório um modelo de uma cadeira do Botvini da Costa, que é uma cadeira que custa menos de R$1.000, mas é original, ganhou o prêmio internacional, é verdadeira, é linda, é brasileira. Então, assim, eu defendo dentro do seu poder aquisitivo que você tenha coisas originais. Às vezes é um banquinho do artesanato de Maceió, mas ele está lá, ele é verdadeiro, ele vai compor esse ambiente, óbvio, dentro daquele contexto que ele vai se inserir. Carlos, você mora em Fortaleza, você disse que também tem clientes em São Paulo, mas eu acredito que você deva também ter muitos clientes aí em Fortaleza. E em Fortaleza a gente tem elementos e problemas que nem todas as cidades litorâneas têm, como a questão da maresia, a questão
do sol muito forte, da insolação, né? Quais os truques que você traz aí para proteger um pouco? Que a gente sabe que quando o móvel é muito judiado do sol, ele sofre. A não ser aqueles que são realmente específicos e que aguentam sol e chuva, né? Mas É, a questão da maresias também, a gente sabe que a região da Praia do Futuro, a região da Beira-Mar tem muita maresia, né? Eu vejo sim, pessoas trocando eletrodomésticos constantemente. Tem algum sim. truque que você adquiriu durante todos esses anos? Olha, tem um que eu acho que é fundamental. Quando eu trabalho em São Paulo e trabalho em Fortaleza, a luz. A nossa luz aqui, ela é tão forte, tão excessiva, que ela precisa ser domada. A luz em São Paulo já é com bem menos intensidade, a gente precisa ter intensificada. Então, eu acho, o principal truque para você ter bem a qualidade do espaço é saber domar a luz. E o outro tem a ver com aquele assunto anterior, é a qualidade dos materiais e a especificação correta para que ele seja valorizado e tenha perenidade. Eu acho que aí vem com a seriedade do profissional de especificar empresas e produtos que tenham a ver com a especificidade de cada local. E aí eu acho que dá tudo certo. Bárbaro. Ô, Carlos, a gente está entrando nessa casa de praia. É uma casa de praia, né? Sim, sim, sim. Eu Eu diria que é fiquei uma casa urbana de praia. Gente, eu fiquei encantado com essa casa, os tons de azul, os materiais. Gente, eu fiquei assim, ó, sabe aquela vontade de, meu Deus, eu quero conhecer, eu quero ir lá, sabe assim? Que é uma coisa, ela é muito aberta, ela é muito gostosa, ela é muito fluida, né? É, É diferente projetar casa de praia, projetar apartamento de cidade, ou você pode trazer um apartamento em São Paulo, ter áreas de praia. Como que é? Cada um no seu quadrado ou não? olha, eu acho que essas coisas, eu acredito até que um apartamento urbano tem características um pouco diferentes. O seu mood é diferente ao estar no espaço urbano, você está no trabalho, tem crianças para levar à escola, tem reuniões. Quando você vai à praia, você tira o sapato e põe uma sandália havaiana, põe a chinelinha de dedo, ou fica descalço. O seu espírito é diferente. Muito embora, isso é um condomínio muito sofisticado aqui a 30 quilômetros de Fortaleza, são 20 casas somente, é um condomínio muito exclusivo. Nós fizemos 5 casas nesse condomínio. E cada uma é completamente diferente. Essa foi muito legal porque ela me disse, eu quero que você pode usar bastante o azul. E a gente trabalhou bem essa história do azul, sabe? Com os elementos naturais, as cores, os tecidos mais rústicos. A gente teve a preocupação de usar o tecido sol e chuva, mesmo internamente da casa, porque você está na piscina, como está aí a amostra, e você entra em casa, criança, você não vai para um lugar desse, apesar de ser bonito, sofisticado, para ficar tenso, porque as crianças estão sentando no sofá, porque um convidado derramou alguma coisa. É o local do prazer, do lazer, do laissez-faire. Então, deixa fluir, né? Bárbaro, isso é incrível. A casa tem que ser usada, né, Carlos? Claro. A gente tem, lógico, um apreço por algumas peças, né? Mas a casa ela tem que ser usada, ela tem que ser usufruída, né? Ô, Carlos, deixa eu te Sim. perguntar, como que é a tua experiência, essa experiência em Portugal, que você sempre tá, toda vez eu vejo você postando foto de lá, como que essa imersão no universo europeu, no universo português, faz você abrir a cabeça, dar aquele refresh de criatividade? Nossa, e como dá? Na realidade, Portugal começou, é um projeto de vida, eu e meu marido, ele é chefe de cozinha, eu sou arquiteto, e a gente tinha esse plano mesmo de morar em Lisboa. Lisboa, para as pessoas que não sabem São Paulo, vou causar essa inveja, estamos a 6 horas e meia de Lisboa. Então, eu almoço em casa em Lisboa e janto em casa em Fortaleza. Então, assim, é muito rápido, é muito curta essa viagem. E a gente tem muitos amigos já há algum tempo lá, e fomos conhecendo o país e nos encantando, e é um projeto de vida mesmo, sabe? Não é nem assim, eu quero conquistar o mercado de lá.
Obviamente que acaba acontecendo naturalmente, mas não é meu foco. Eu acho que a gente tem um trabalho muito consolidado aqui no Brasil, Fortaleza e São Paulo, basicamente, mas acaba que acontece, porque a arquitetura também tem relacionamento. O que me chamou a atenção foi, é um local tranquilo, onde eu posso ficar um pouco recluso para fazer realmente, mergulhar nos projetos bem, e ir trazendo para cá. Eu vou estar num hub muito legal para ir a Londres, ver coisas legais. Eu vou a Milão, eu vou na feira de Frankfurt, eu posso ir na Maison Objet, em Paris. Então, assim, eu vou estar perto de uma quantidade muito grande de informação que eu amo e que eu posso traduzir em bons projetos cada vez melhores, que é o meu lema. Bárbaro, Carlos, olha só. Eu estou vendo, essa cadeira também é Patrícia Urquiola ou Carlos? Não. Ou eu estou enganado? Não, né? Porque eu lembro que ela lançou uma época, uma cadeira alta, assim, toda vazada, me lembrou da Lançou. Patrícia. Mas olha, não lançou, você lembra dessa? Ela Sim, claro. Nossa, belíssima. Ô, Carlos, a gente está caminhando para o final, a gente vai dar uma voltinha nas conversas, mas antes disso, eu quero mostrar aquele projeto comercial que você comentou do restaurante que está no Brasil inteiro, né? É outra chave fazer comercial, é outra história, outro esquema, outros materiais, outro 360 geral. É muito diferente. O time é diferente, tanto é que o escritório é dividido em dois segmentos. A gente tem um grupo que atende os interiores residenciais e temos um grupo de arquitetura e tem um setor só para o comercial. Porque o time é diferente, os materiais precisam ser mais duradouros. Aí esse próprio projeto comercial é bipartido, existe a área em que a população frequenta, os clientes frequentam, existe toda uma área técnica, que é a parte de cozinha, de serviço e tudo mais. Então, assim, é muito diferente, mas assim, o que é importante é que esse espaço, para além de uma boa comida, ele tem que ser acolhedor. Ninguém sai de casa só para comer. Para isso existe um telefone e você pode chamar, né? Ou pode fazer em casa. Você vai para viver uma experiência. E essa experiência precisa ser sensorial. É a luz, são as texturas. Você precisa se sentir bem nesse espaço. Ele precisa lhe remeter a alguma coisa interessante. Então, essa aí é uma coisa bem legal, porque é uma artista, uma fotógrafa chamada Ingrid Barreira, e que a gente brinca muito com as fotografias dela. Ela tem um acervo lindo de fotos de praia, do Ceará, de alguns lugares, e ela desenvolveu alguns trabalhos muito especiais para a gente em unidades que a gente fez na Amazônia, por exemplo. Então, a gente usa esses recursos como nosso principal aliado em trazer essa emoção para os espaços comerciais. Bárbaro, Carlos, olha só, eu estou dando um giro rápido, mas é tanta coisa linda, gente, que ele faz, que a gente fica assim. Por isso que eu falei, eu vou dar um jeito, eu peço até desculpas para o Hugo Sigor, mas depois eu vou engatar uma conversa com ele, que também vai ser muito legal, meu próximo convidado, mas eu não podia deixar de mostrar a exuberância desses projetos que o Carlos Otávio, o arquiteto lá de Fortaleza, faz, tem um trabalho super consistente, vale a pena. Ficou curioso, pode segui-lo no Instagram, a gente deixa, né, Carlos? Claro, é um prazer. A gente segue. Eu vou dar uma volta aqui nos comentários para a gente seguir para o fim da conversa, até para eu deixar você curtir sua noite, né? Porque eu acho uma malvadeza a gente segurar tanto tempo os profissionais que eu chamo. Mas é uma conversa tão gostosa que a coisa vai caminhando e eu amo isso, gente. Olha só, o Marcos Gazola está falando que é verdade. Muito. Agora, a gente conversou sobre tantas coisas que eu não sei nem sobre o que ele está falando. A verdade é essa, né? Marcos, é verdade e muito. A Zezé está falando que maravilhoso o teu trabalho, tudo que você mostrou. A Zezé, ela vive também muito em Londres, né? Então ela sempre está aqui comigo. Ela comenta algumas coisas que eu vou já passar também. Ela é uma pessoa sensacional, sempre está aqui. Muito lindo, o Marcos Gazola está falando. Ela está dizendo que a live está muito maravilhosa. Obrigado, Zezé. A Pequi Quadros está falando que bom gosto e que pensam totalmente fora da caixa. Eu estou apaixonada. Eu acho que é importante você ter uma mente leve, uma mente aberta, né?
Eu acredito que os arquitetos, eles não podem ser preconceituosos com materiais, com ai, não uso tal coisa, ai, não gosto de tal coisa. Eu acho que a questão de perceber é muito importante, né, Carlos? Às vezes, aquilo que o cliente lhe provoca, que você não gosta, é o que pode gerar um ótimo projeto, fora da sua caixa. Pronto, tá vendo, gente? Mais uma lição aí para a gente aprender para a vida, tá? A Vivi Paiva, que é inclusive conterrânea da gente, ela fala: sim, amiga, a nossa terra tem grandes nomes. É isso aí, Vivi. E eu sempre trago, porque eu também sou de Fortaleza, mas eu não puxo sardinha, gente. É porque as coisas são tão lindas, os projetos são tão maravilhosos, que eu tenho que trazer para a gente ver. Eu vou deixar aqui na Casa de Praia, que é para remeter a nossa terra também. A Pequi Quadros está falando: Vivi, você deve estar orgulhosa de mais um arquiteto sensacional da sua terra, né? Eita, pessoal, para ser bom. Que legal. Às vezes ela está falando uou, dos projetos que a gente está mostrando. Ela também fala, ela pergunta, na verdade, se você acha que as decorações em Portugal, elas são muito diferentes das nossas. E ela pergunta se você conhece o Francisco Torres. Já ouvi falar dele, então, pessoalmente. Legal, mas você acha que E é aí, com muita relação diferença? à decoração em Portugal, é sim bastante diferente. Existe um nicho diferente, existe um nicho novo começando, é um país que o mercado imobiliário está bombando, e de muitos estrangeiros, e que isso está mudando um pouco a percepção. Mas existe ainda um mercado que é muito diferente do nosso, e uma decoração, obviamente, que reflete muito diferente do nosso, mas acho que isso é um assunto bem longo, que a gente pode marcar outra vez. Longo. E, Carlos, eu também coloco esse tema que eu vou colocar agora nesse tempo longo que a gente teria que ter para conversar sobre isso, mas isso se deve muito à retomada depois daquela crise de 2008, não, se eu não me engano, aquele período que Sim. a Europa entrou numa recessão muito grande e Portugal se aproveitou essa recessão para se regenerar, se repaginar. Você percebeu isso, Carlos? Totalmente. Bom, a primeira vez que eu pisei em Lisboa foi 21 anos atrás. E aí eu fui acompanhando isso, às vezes passando 2, 3 dias, e depois foi aumentando essa frequência. E a diferença é absurda. É um país mais aberto às novidades, mais aberto a essa renovação, soube investir muito bem na infraestrutura para receber essa mudança imobiliária, atraindo pessoas do mundo todo com poder aquisitivo para poder mudar esse perfil imobiliário, e tem crescido. Eu acho que o turismo também é muito forte lá, e um turismo bacana, qualificado, bem estruturado, e também num preço bacana, adequado a muita gente. É muito bom. Legal. Bárbaro, Carlos, para finalizar, a Kátia Fialho fala que a live está de altíssimo nível. O Carlos tem um olhar para o lado psicológico muito legal. Que Que bom esse bom, feedback, né, Carlos? que Muito bom, que bom. Olha bom. só, Carlos. Carlos Otávio, muito obrigado, viu, por ter passado aqui para conversar comigo um pouquinho, matar a saudade. Show. Eu agradeço muito você ter se disponibilizado, colocado os seus projetos aqui para a gente admirar, para a gente entender a tua percepção sobre a arquitetura de interiores, que é o tema de hoje. Quero que você deixe aquele recadinho para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Aquele recado bem para cima, para a gente seguir forte todos os dias. E a gente segue o nosso programa de hoje. Bom, vou deixar aqui um abraço para todo mundo, um abraço virtual. Tenho responsabilidade com relação à saúde sua e dos outros, e a gente trabalha com uma área muito encantadora. A gente trabalha com transformação. Então, assim, e uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai deixar o nosso trabalho na casa de outras pessoas. Então, assim, tenho essa visão sempre para os profissionais que estão a me ouvir aqui, que são colegas mais novos, desse poder transformador e de quão bacana isso é. E essa verdade que você faz, que você passa no seu trabalho, lhe anexa não só clientes, amigos por uma vida toda. Carlos, muito obrigado. Mais Boa uma vez, noite. volte quando você quiser, essa casa é sua, tá? Boa E noite. cuidado, né? Vamos continuar na nossa toada, que já já a gente vence, né? Prazer enorme. Obrigado, viu, Carlos? Até a próxima. Até Tchau. mais. Gente, que delícia.
eu encontro tantas pessoas legais que a minha vontade é de ficar conversando assim a noite inteira. Mas eu quero chamar o Hugo Sigô, aqui de São Paulo. Hugo, dá um oi para mim, para eu poder te chamar. Deixa eu ver se ele já me acionou por aqui. Não. Hugo, dá um oi para a gente começar a nossa conversa. Hoje, recapitulando tudo, a gente está falando sobre arquitetura de interiores. Eu trouxe o Carlos Otávio, um arquiteto de Fortaleza, um cara muito talentoso. Acabei de mostrar os projetos dele, eu posso falar. Está aqui o Hugo, que está entrando aqui com o Matiaso Sigô, que é o nome do escritório. E agora vocês vão ter outra percepção de mundo. Gente, Hugo, tudo bem? Como é que você está? Fala, Simões, tudo bem? Tanto tempo Cara, que a faz gente não muito se tempo vê, que a gente não se rapaz. vê, é verdade. Agora só por lives, né? Pelo WhatsApp, enfim, mas melhor assim, ainda bem que a gente tem isso para poder trocar ideia, né? É o que temos para hoje. A gente está sendo bem feliz porque eu estou encontrando pessoas incríveis, eu estou revendo grandes amigos, né? Que eu não posso estar no momento, e você é um deles, Hugo. Acompanha a carreira do Hugo, gente, desde quando ele começou como designer e fazendo projetos super consistentes. Todo mundo, a mídia inteira, na época eu era jornalista de revista, a mídia inteira ficava ansioso quando ele lançava alguma coisa, porque o Hugo sempre teve aquela coisa da juventude nas peças, de um novo olhar, um olhar que queria trazer aconchego, mas ao mesmo tempo aquela sofisticação que todo mundo gosta, né? Então, Hugo, eu quero que você conte a sua experiência para todo mundo que está aqui, quem ainda não te conhece, e essa transição do design para a arquitetura e essa mistura do design com a arquitetura, né? Porque eu acredito que você deve usar muito design nos seus projetos. E vamos para cima. Bom, Simões, primeiro queria dizer que toda a sua fala é mega recíproca, que, poxa, a gente se conhece... Oh, peraí que a gente caiu aqui. A gente já se conhece faz um bom tempo. Eu estava tentando, quando você me fez o convite, lembrar de que ano foi, né? E as coisas avançam, né? A vida vai levando a gente para caminhos que às vezes a gente nem imagina que vão ter, mas eu acho que essa é a grande surpresa de tudo, essa é a grande graça de tudo. Eu, inclusive, devia ter estudado melhor o outro convidado, que eu fiquei, assim, super impressionado. Eu já tinha visto projetos, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de vê-lo falar. E, poxa, cara, você tinha que ter me colocado antes dele, porque... E super experiência, o cara, meu, consolidado, forte, Nada mas disso, enfim. nada disso. Hugo, a vida da gente, todo mundo aprende com todo mundo. A gente aprende com os profissionais mais experientes, mas a primeira coisa que eu falei aqui quando eu te apresentei é que você trouxe um novo olhar para aquele momento e isso continua. Hoje, gente, o Hugo está fazendo, inclusive, junto no escritório em que ele é sócio, projetos no Uruguai. Ele está inovando em muita coisa no sentido de disposição, de aposta em elementos, enfim, nesse layout que tanto se fala, que é tão importante para os arquitetos. Ô Hugo, eu quero começar a mostrar um pouco do teu trabalho, mas eu quero que você me conte essa transição. Como é sair de ser designer de produto, designer de objeto e caminhar para a arquitetura, que é outro universo, né? Com certeza. Então, para falar a verdade, eu acabei fazendo o caminho inverso de muitos colegas profissionais, né? Eu tenho muitos amigos que eu fiz ao longo desses anos que fizeram o caminho inverso. Então, eles se formaram como arquitetos, tiveram uma trajetória, né? Um trabalho como arquitetos, e então descobriram que queriam explorar escalas menores, né? Queriam ir mais no detalhe. E eu tive essa oportunidade de fazer esse processo completamente ao avesso. Eu comecei a minha formação logo aos 17 anos, quando eu saí da escola, já entrei de cabeça na faculdade de design de produto, da qual eu não terminei, porque eu abandonei e fiz a migração para arquitetura, mas nesses 2, 3 anos de faculdade, aconteceram coisas assim que nem eu tinha pretensão que
que acontecessem, entendeu? Elas simplesmente foram acontecendo. E hoje eu entendo que talvez elas aconteceram por esses motivos, porque eu não tinha pretensão. Eu não tinha pretensão de que, ai, eu quero ser o maior designer do Brasil, eu quero ganhar prêmios mundo afora. Não, eu estava a fim de explorar os materiais, eu queria conhecer gente, eu queria me descobrir como profissional, e continuo ainda nessa trajetória, e eu espero que isso nunca se encerre, né? E a magia do negócio que eu tento até hoje, e espero para sempre na carreira manter, é essa questão do eu não sei onde vai chegar. Eu não sei onde vai chegar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso a cada etapa e tirar o melhor dos materiais, dos clientes, dos parceiros, e isso realmente, como o Carlos disse, é a grande riqueza da profissão, né? A gente se relaciona com as pessoas, a gente, como arquiteto, tem essa grande missão, né, que é conhecer para quem a gente está projetando, interpretar aquele sonho e tentar transformar em forma e em função dentro de um projeto, né? Então, não sei se você quer. Eu quero que você comente, porque eu estou passando, gente, para vocês terem uma ideia, eu estou passando, fazendo um overview dessa parte de design que ele criou, justamente para vocês terem uma ideia do tipo de trabalho que ele faz. Mas, Hugo, hoje você também trabalha como design, qual é o percentual aí? Arquitetura e design, qual é o percentual? Tantos por cento para cada? Olha, para falar a realidade, o tempo, cara, ele é mais escasso do que a gente gostaria que ele fosse. Então, nesses últimos 2 anos, a gente tem se dedicado basicamente à arquitetura, tá? Legal. Arquitetura e interiores, e a parte do design, ela passou a ser, assim, uma ferramenta, um motor de uma grande engrenagem do nosso trabalho como arquiteto. Mas faz tempo, faz uns 2 anos que eu não publico nada, que eu não lanço nada. Recebi alguns convites, mas assim, eu falei, putz, eu não quero fazer nada que eu saiba que eu não vou conseguir me dedicar 100%, porque, né, não, eu acho que é em vão, a gente usa materiais, a gente abusa da natureza, então não tem por que lançar alguma coisa se não tiver algum propósito de ser, né? Como eu te disse, tudo que eu fiz até agora na minha carreira teve um propósito, teve um objetivo, nem que seja por ser um simples estudo. E eu acho que por isso que tornou o que tornou. Legal, vamos lá. Essa coleção Uhum. que eu vou mostrar agora, essa foi a primeira que você lançou, né? E que todo mundo Uhum. conheceu, todos os jornalistas, muita gente publicou. Conta um pouquinho sobre ela, o Hugo. Claro, essa foi a estante C. Ela foi a minha primeira criação que vingou e que passou a ser publicada e comercializada, né, por lojas. Ela, na verdade, foi resultado de um exercício de criação depois que eu fui numa fábrica de acrílico, para você ter ideia. Então, as coisas são assim: você só consegue criar algo de verdade bom quando você tem domínio sobre como aquilo é feito. E isso vale para qualquer plataforma, para qualquer profissão, né? A arquitetura é a arte aliada à técnica, né? E o design é a mesma coisa. Então, essa peça me trouxe muita coisa boa e até hoje, quando eu olho, outro dia eu recebi um lembrete do Facebook que faz 8 anos que eu lancei essa peça e eu falei, nossa, 8 anos, caramba, Muito eu não olhei para trás, eu não tive esse tempo. E a quarentena também foi interessante por conta disso, né? A gente começa a ter mais tempo para olhar para trás e para dentro, isso é interessante. Mas essa basicamente foi a história dessa peça e foi amplamente divulgada e publicada. Muito legal. O Hugo, essa coisa de você olhar para trás e perceber a evolução do trabalho, sentir, tudo faz sentido para aquele momento, né? Quando você lançou, fez um super sentido também na época. Uhum. O que você constrói conta muito, lógico, é a tua história, né?
mas você falou tudo. Quando você visitou aquela fábrica de acrílicos, você viu como ele poderia ser moldado, né? É, quando você percebe que o material você consegue fazer muita coisa, você não dá aquela pirada, diz, meu, eu vou fazer o que eu quiser com isso. Existe isso dentro da tua criação? Ou não? Você respeita o material e fala, não, vamos devagar? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, que hoje eu até acredito que seja simples de responder, mas se você tivesse me feito, cara, essa pergunta há alguns anos atrás, eu ia entrar em parafuso. Porque o que que acontece? Tipo, a gente consegue fazer um bom projeto, seja do que for, quando a gente tem um briefing claro. E se a gente não tem um briefing claro, que a gente consiga pelo menos tirar elementos do cliente ou do fabricante que façam com que a gente consiga transformar aqueles dados, aquela nuvem de bagunça, em dados concretos para depois virar forma. Né? A gente interpreta o que ela precisa e a gente dá a nossa solução. Isso é muito único. Isso eu acho que é a parte artística, é a grande parte artística do nosso trabalho. Isso é o que eu acho que também divide o nosso trabalho como arquiteto e como designer também de artistas plásticos. Porque por mais que grandes artistas depois entendam que seus estilos, né, esses estilos sejam criados por meio de replicar algumas técnicas que eles desenvolvem, a gente não, a gente sempre está atrelado a uma demanda, e isso é a liberdade da criatividade, né, e não ao contrário, como você sugeriu. A gente tendo dados na mão, a gente consegue trabalhar melhor. A gente não tendo. Quando eu não tenho nada, quando eu tenho uma folha em branco na minha frente, isso sim, para mim é o horror, entendeu? Você fala, gente, eu não sei por onde começar, eu não tenho elementos para criar qualquer coisa, eu preciso de algum direcionamento, de alguma coisa, nem que isso seja meu, entendeu? Por isso que eu te disse que tudo naquela época desse desenvolvimento dos produtos surgiu de uma demanda, pelo menos, nem que fosse de um estudo meu. Eu quero entender sobre esse material, vou desenvolver algo que faça isso, mas que também resolva outros problemas. Bárbaro. Hugo, e essa peça? Me conta sobre ela. Essa foi a primeira peça, né, a primeira coleção, essa é a coleção nova. Se eu não me engano, ela é de 2015. Ela foi a primeira linha que foi para a indústria. Então, o objetivo do fabricante na época era que a gente conseguisse fazer uma coleção nova, né, que tivesse um ar jovem, leve, mas que pudesse ser amplamente replicável. E na época isso foi um grande desafio para mim, porque tudo que eu fazia em pequena escala. Ou seja, em pequena escala, os valores vão lá para cima e o céu é o limite. E nessa oportunidade, não. A gente precisou se limitar ao que a fábrica também tinha disponível. E isso criou essa identidade dessa coleção. Legal. A gente tem também outra pegada, outro trabalho, outra experiência com iluminação. Como é trabalhar com iluminação, Hugo? Porque você saiu do móvel, você saiu de objetos e foi e enveredou pela iluminação. Como é essa experiência? Essa foi a primeira peça, a primeira luminária que eu lancei a convite da Lalamp. E foi um grande desafio também, porque eles tinham restrições de fábrica e quem fazia o crivo, né, de lá era o Nada Se Leva, quem fazia a curadoria. Então, o André e o Guilherme me fizeram o convite. Maravilhosos, que Não, são incríveis. maravilhosos. E na época, assim, até hoje eu olho para eles e falo, caramba, olha o que eles conquistaram, né? E eu falei, cara, oi? É, Na época era 2015, acho, 2014. E as coisas estavam acontecendo e veio esse convite e eu fiz, cara, eu lembro de ter visto que eles tinham disponível na fábrica e de ter feito um caderno cheio de sketches, assim, e aí eu comecei a adicionar alguns do pendente Loom.
Foi, cara, incrível essa experiência com eles, também porque depois veio a ser uma das peças mais vendidas da marca. Que Então, legal. isso foi um Lindo. E retorno que super material é bacana. esse? Que material é É esse, alumínio Hugo? repuxado. É alumínio Nossa, porque repuxado. ele lembra uma textura meio de barro, parece uma coisa mais. Eu não percebi que fosse um alumínio. Nossa, que lindo! E esses tons maravilhosos, Eles coisa mais são, linda. ela, pô, obrigado, Simões. Bom, ela é de alumínio repuxado, ela tem essa tampa de madeira, mas ela tem uma pintura que é emborrachada. E esse fosco, esse opaco, dá esse efeito de como se fosse barro, né? Desse aspecto poroso. Que bárbaro, lindo. Olha só, você também andou se enveredando como curador, né? Eu queria que você me falasse sobre essa experiência que você teve lá. Era o Nibis Cultural, que na época, Hugo, era Exato. isso? Então, eu tive duas oportunidades. Isso. Na época, eu tinha, assim, o design brasileiro, quando eu comecei a mostrar quem eu era e meu trabalho, eu não conhecia muita gente e até então eu não era uma coisa que, assim, como é hoje, é, de você ver amplamente divulgado o design brasileiro e esse valor do design brasileiro e desses produtos feitos aqui. Então, esse convite veio em resposta a esse questionamento, tá? O que a gente está fazendo? Qual que é a produção local e como que a gente consegue ajudar essas pessoas e dar espaço para essas pessoas que não como eu não tiveram talvez a mesma sorte de terem sido tão divulgadas na época. Então, o Pátio Design ele foi criado como uma resposta a essa demanda de impulsionar e de alavancar a economia criativa do design. Legal. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Eu estou mudando as imagens, gente, para Uhum, ver se a gente consegue. As pessoas estão falando que a imagem está distorcida, a Zezé, a uhum, Cíntia. Então, eu vou mudar a imagem para ver tá. se essa percepção continua. Me conta disso, me conta dessa foto, me conta desses elementos, Hugo. O que que é isso? Esse foi o último ensaio de produtos que eu lancei. E essa foto para mim é muito forte, ela é do Renato Navarro, que é um grande fotógrafo e virou um grande amigo também, do qual eu tenho profunda admiração pelo trabalho e me ajudou muito. Agora melhorou a imagem, acho. A É, imagem, vamos ver. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver uma imagem clara. Olha isso, que a gente vai já chegar nos projetos, tá? Me digam se a imagem continua ruim, tá bom, gente? Para mim tá parecendo super nítida. Para você também, Hugo? olha, ela tá bem embaçadinha, tá bem craquelada. Será que é Agora minha melhorou. internet? Melhorou? Eu Então, tô com medo de vamos ser a lá. minha também. Mas vamos lá, vamos seguir. Para mim Bom, melhorou agora. Então vamos seguir o baile. Me conta dessa foto e desses elementos. tá. Pronto. Então, esse foi o último ensaio com a primeira coleção que eu estava lançando independentemente. Eu tinha feito todo esse giro com as indústrias, né, com as fábricas, e eu falei, tá, agora tá na hora de eu produzir para mim mesmo, de eu montar uma linhazinha de produção, de eu criar alguns produtos e começar a atacar. Né, o mercado com esses produtos que são desenhados e desenvolvidos. Eu estava deixando nessa época de ser um designer, né, autor para marcas, para ser também um designer que tinha sua própria linha de produtos, né, virar uma marca. E esse exercício foi muito interessante, mas ele parou no meio do caminho por conta de, enfim, eu estava terminando a faculdade, eu precisava começar a estagiar para me formar. E aí começou assim, é o que eu te falo, a vida é um negócio louco e você tem que elencar as prioridades, porque tudo não dá para fazer.
porque aí começou a gerar uma certa frustração. Essa época, eu lancei esses produtos, foi também amplamente divulgado, tinha um monte de gente querendo comprar, um monte de loja procurando, e daí eu falei, tá, tá aqui, tá lindo, eu tenho os protótipos, tá tudo arrumado, mas eu agora não tô conseguindo tempo para conseguir abastecer esse mercado, entendeu? Então, por um lado, foi muito legal, mas eu, nessa época, decidi dar o stop. Entendi. Bom, Sim. vamos falar agora de arquitetura? Vamos falar de Vamos. arquitetura de interiores, que é o tema de hoje, gente. Então, a gente está falando de arquitetura de interiores. Eu entrevistei o Carlos Otávio, um arquiteto de Fortaleza. Se você perdeu, terminando aqui, eu vou publicar no IGTV, com a graça de Deus, porque às vezes o Instagram dá uns cavalos de pau e eu perco o programa inteiro, tá? Mas, se tudo correr bem, eu vou colocar o programa inteiro no IGTV. Assistam o arquiteto também, o Carlos Otávio, que acabou de passar aqui, que foi uma entrevista muito legal. Então, vale a pena revisitar o programa. Vamos falar de arquitetura. Como foi essa história? Me conta do escritório. Vamos lá. Você é sócio? Como é que tá? Como é isso? Bom, o escritório, bom, como eu te falei, em 2016 aconteceu aquela imagem. De 2016 a 2018, eu me formei, né? Eu estava A imagem que você trabalhando fala é essa? depois dessa imagem. Tipo, imagina que Depois acabou dessa esse imagem. ensaio e Sim. aí a loucura começou. Eu estava me formando, né, na faculdade de arquitetura, que é uma faculdade densa. Eu estava trabalhando já, período integral com o Bernard Leroux, que foi um cara que me ensinou maioria das coisas que eu sei de arquitetura e, enfim, sempre me deu ótimas oportunidades e é um cara que eu sou muito grato. E aí, enfim, entra a parte da arquitetura em si, porque eu tinha alguns amigos que começaram a vir com demandas, né, de arquitetura. Alguns tinham comprado o primeiro apartamento, outros estavam começando um novo negócio. E aí, na época, eu tinha começado a namorar com a Isa, que é minha sócia, a Isabela Matiaso, e aí a gente, como bons arquitetos apaixonados pela profissão, a gente começou a emergir junto e falando, nossa, quando vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de trabalhar junto? E dito e feito, tipo, caiu a oportunidade daquela primeira imagem que você estava mostrando, que é um restaurante Pronto. que é um restaurante que infelizmente não saiu do papel. Mas a ideia, o O escritório projeto de está pronto. O projeto está pronto, né? Na hora Exato. que o dono quiser colocar, está pronto, né? Exatamente. E acontece muito, né? Enfim, são diversos os fatores. Você estava falando com o Carlos na outra live das diferenças, né? Entre os projetos residenciais e os comerciais. E assim, a gente quer testar de tudo, mas a grande diferença é o tempo das coisas e também quem está bancando as coisas, né? Para sua casa você impõe limites de quanto você pode gastar, do que você tem à disposição. Às vezes, em projetos comerciais você depende de outros fatores, como investidores, enfim, e aí sai um pouco Claro. das alçadas dos clientes também, né? Mas esse projeto foi, assim, a gente ficou bem triste de não ter saído do papel, porque ele estava prontinho e a gente tem muito carinho porque foi o primeiro. Legal. Mas qual era a ideia dele? Quando você faz um restaurante, a gente também viu um restaurante que o Carlos Otávio mostrou, especializado em frutos do mar. Então, Uhum. existiu toda uma história contada ali. Nesse caso também, a especialidade conta ou não tem nada a ver? Você tem que trazer o aconchego, os elementos, a decoração, a experiência, como o Carlos falou, né? Uhum. Bom, eu acho que ele disse tudo quando ele disse que se você quer comprar, se você simplesmente quer comer comida e não quer cozinhar, você liga ou pede algum aplicativo e consome em casa, certo? Você vai aos lugares porque você quer ter uma experiência. E esse restaurante em específico era uma maceria,
né? Então, você imagina que a maioria dos restaurantes tem praticamente meio a meio em tamanho de cozinha e em tamanho de salão. E um restaurante dessas dimensões, assim, a cozinha era enorme, eram pistas Enorme. intermináveis de preparo. E falando em específico sobre o salão, a ideia era trazer um ambiente era para ser aqui no Itaim, em São Paulo, né? Então era para Sim. trazer um certo requinte na escolha dos materiais, um calor de quem está disposto a comer uma massa e também ter uma boa adega, né? Uma bela adega à disposição para desfrutar de um vinho com um belo bar. Então a ideia era essa imersão da comida, mas com esse ar mais jovial, né? Com esse ar mais jovial. Então você chegar, você conseguir tomar um drink no bar, né? Conversar com os amigos e depois conseguir aproveitar uma bela comida. Legal. Me fala uma coisa, me fala qual que é aquele apartamento que você mandou para mim, aquele do Uruguai que você estava fazendo? Mandei. É esse? Não, Não. Vamos vai passar, porque eu fiquei passando. curioso em saber dele. Vamos lá. Esse também, é esse? É esse. Gente, a foto está um pouquinho cortada, mas dá para a gente conversar sobre ele. Me conta esse projeto, como que você foi bater no Uruguai? Me disse que lá é incrível, né, Hugo? Então, eu sou suspeito para falar porque a família, por parte da minha mãe, é do Uruguai, né? Então, eu tenho família, tenho parentes lá, por mais que sejam de segundo grau, mas desde pequeno a gente, né, eu aqui em casa nasci com essa coisa de, ai, a terrinha, a terrinha. Eles adoram, e não é à toa, Aham. porque é um mundo paralelo mesmo. Sair de São Paulo e ir para lá é um choque e é muito agradável. E esse apartamento, na verdade, ele é o último que a gente fez para uma empresa que chama Bombini. E é um grupo de investidores no Uruguai, que agora está vindo para o Brasil, que tem diversos imóveis. E a gente fez uns 5 ou 6. E Que esse é legal. o resultado do último. Então, são todos apartamentos estúdio, né, com configurações menores. Esse tem menos de 40 metros quadrados. E a intenção ali foi conseguir receber desde pessoas que precisassem passar uma simples Esse é o noite. mesmo, Hugo? Esse é o Não, mesmo? esse é outro. Esse é outro. Tá, Esse é vamos outro. voltar para ele. Esse. Legal. Então, Sim, você a estava falando da ideia, ideia. a ideia era conseguir acomodar bem o público que tivesse que passar uma simples noite, ou também que pudesse alugar por maiores durações, como um mês e até um ano. Então, o jeito, quem entrar na nossa página vai conseguir ver as plantas melhor, e aí eu acho que vai ficar depois até mais claro de entender o que eu estou falando. A gente pegou essa planta, que é uma planta como se fosse uma tripa, e ela tinha um dormitório ao fundo. Então, esse dormitório, por ser uma tipologia em tripa, que tinha só uma entrada de luz, que é o que vocês estão vendo na imagem, ela não possibilitava grandes coisas em ventilação, em iluminação. Então, a solução foi derrubar uma parede e fazer com que o apartamento fosse uma grande tripa, uma grande coisa só, que pudesse ser fechado por um painel de madeira quando a pessoa precisasse, por algum acaso, de maior privacidade, né? Que Nessa planta bacana. vai ficar mais claro de visualizar isso. Eu convido todos a entrarem na página para poder ir melhor. Mas esse foi o grande desafio desse projeto. E o outro desafio é o que a gente estava falando do design, né? A questão dos revestimentos, dos acabamentos e também da própria mobília. A gente, aqui no Brasil, é muito privilegiado. A gente é muito privilegiado. A gente tem, assim, hoje, pelo menos eu peguei uma safra aí do um tempo que eu vou direto nas feiras. Tive até a oportunidade uma vez de expor junto com a Caesarstone. A gente tem uma variedade incrível e de produtos nacionais muito bons, assim, uma variedade muito, muito boa para poder explorar nos Qualidade, uma projetos. tecnologia, né, Hugo? Uma tecnologia Exato. agregada sensacional, né?
pau a pau ou até melhor do que os produtos importados, entendeu? Hoje, não tem mais aquela desculpa de anos atrás de você falar, ah, eu vou comprar o importado porque é melhor. Não é verdade. E não é verdade nem no design, né? Nem no mundo dos revestimentos e dos acabamentos, né? E no Uruguai, o cenário é diferente. É diferente porque a gente tem muito, por incrível que pareça, uma grande produção de muita qualidade de design, de produto, de mobília, mas esses caras vêm para cá para trabalhar. Lá tudo é caro, lá tudo é escasso. Assim, achar revestimentos, achar acabamentos imóveis assim, é o que eu Complicado. tô te falando. Não tinha essa percepção. A gente é Que muito bom que você privilegiado falou. no Que Brasil. A ótimo. gente é muito privilegiado. Muito legal esse ponto de vista do Hugo Sigô, que eu estou entrevistando agora. O Hugo é arquiteto, né? Também flerta muito com design, muito bem, por sinal. Eu quero mostrar um projeto que eu achei uma graça e a gente já vai caminhando para o final, tá, gente? Porque se deixar, a gente fica conversando a noite inteira. Eu quero que você me fale desse projeto. Olha que corte horroroso, mas ele por dentro, gente. Nossa, eu não Então, aguento. Por isso, lembra que eu te falei que, essa foto vai ficar incrível. O que é esse lugar? esse é um grande spoiler. É, é um grande spoiler de um restaurante que vai começar a obra agora, que é um cliente que está abrindo para franquia. É uma loja de donuts que chama The Good Cop. E a É uma gente... loja de quê? De De donuts? donuts. Tem Ah, uma de febre donuts. isso aí, cara. Eu também, antes da gente começar a trabalhar para eles, a gente não sabia, e depois que a gente começou a comer e engordar um pouquinho com isso, a gente começou a entender. Mas é o que a gente estava falando sobre a importância do ambiente, a importância da experiência, não só no consumo, mas sim para você expressar uma ideia, né? E tem clientes que possibilitam que a gente possa, assim, expandir todo o nosso potencial ao máximo. E esse projeto é uma boa demonstração disso, né? Ele vem Gente, ela é completamente... uma explosão candy. É porque, olha, esse corte. Gente, esse banheiro é sensacional, tá? Tem esse azul candy junto com esse rosa. É uma coisa impressionante. Então, eu vou ficar por aqui porque a foto tá melhor. Vai lá, Hugo, Legal. pode continuar. Então, como eu estava dizendo, o legal é quando o cliente consegue tirar o melhor da gente, né? Quando a gente consegue trabalhar junto. E a gente tem tido essa percepção no escritório de ter menos clientes, mas clientes assim, com maior peso. E não digo peso financeiro, eu digo o peso de entender o que a gente faz, a gente entender o que eles fazem e a gente cruzar essas habilidades para chegar em um resultado final que seja único. Porque não tem mais, eu vejo que o mercado não tem mais espaço para mais do mesmo, né? Eu não quero que o meu escritório da ISA seja um escritório visto por fazer mais do mesmo. A gente quer se provocar o tempo todo, a gente quer conseguir ter tempo hábil e ter também reconhecimento para poder fazer projetos que sejam mais relevantes, com mais consciência, com mais tempo, com mais respeito ao cliente e também com mais respeito a quem for usar esses projetos, principalmente os públicos, né? Então, esse em específico, é um projeto que tem trazido, assim, não saiu do forno ainda, mas tem já trazido bastante alegria. A gente postou uns spoilers e já tem sido divulgado, então tem sido muito bacana. Que ótimo. Me tira uma dúvida. Eu Claro. lembro que houve um revestimento na Expo Revestir que simulava o granilite, mas daquele do tempo da vovó. Só que um granilite eles eram maiores, as peças eram maiores, a estampa era maior. É o caso desse piso e dessa bancada, Hugo? Ou não, eu Exato. estou enganado? Não, está completamente certo. A gente tem, na verdade, pelo meu conhecimento, alguns tipos dessas massas cimentícias, né? O granilite é uma delas, que é uma base cimentícia feita com grânulos de pedra, granito, né? Por isso
que tem o nome, e tem esse outro composto que é feito com pedras maiores e que dá esse aspecto, no nosso caso, desse glacê, que a ideia era parecer que estava dentro de um grande donut, que é o terraço. É uma tendência que vem acontecendo já há algum tempo, resgate do tempo da vovó mesmo, Sim. e que, assim, tem sido absorvida pelo mercado nacional. É engraçado, né? Tem coisas que a gente acha, a gente vê Muito. fora e fala, nossa, isso aqui é lindo, a gente nunca vai ter isso aqui. E aí você vai em uma De feira e tem um repente, fornecedor que te entrega isso antes de você achar. Então, isso é incrível, isso é o legal, como o convidado anterior estava falando. Eu acho que é realmente nossa pós-graduação, né? A gente tem que fazer o melhor nos projetos em termos de fluxo, de layout, mas eu acho que o que faz o grande destaque é a escolha consciente dos materiais, né? E a diferença e todo o toque, o charme final é dado por essas escolhas. já ouvi comentários aqui de que se trata de um container, é isso? A estrutura é de container ou não? Ou Exato. esse daqui é outro projeto, né? Que não dá para ver direito, mas Esse é a segunda loja que a gente fez para eles e a gente sim. aproveitou dois containers que estavam no terreno. Então, a ideia foi pegar e não jogar tudo fora, e sim aproveitar essa estrutura e construir essa loja aí dentro. Essa tá Que, feita, inaugurou faz, acho que um mês e meio. Quem quiser saber mais também está na nossa página do Instagram, vai lá. E a telha que você comentava é uma telha muito próxima do fechamento desse container, né? Que é uma telha ondulada que foi replicada lá para o interior também, que é que essa. legal. Legal. Olha só, eu vou passar para mais um projeto que eu queria que você me explicasse. O que que é? Aqui é outro estilo, é outra história, ele é mais, né, intimista, Uhum, é outra brincadeira, né? Qual uhum. que era a ideia aqui, Hugo? Totalmente diferente da loja de donuts, né? Completamente diferente. Esse é mais um projeto em que a gente, assim, é desafiado pelo cliente a a tentar encontrar dentro da gente uma vertente que nem a gente sabia que tinha. Para falar a verdade, a gente tem essa linha nos projetos residenciais, como você mostrou, mais minimalista, mais seca, né? Agora, nesse projeto, o cliente precisava de algo maximalista e não minimalista. Ele é uma hamburgueria que já é muito, muito conhecida aqui em São Paulo, e eles falaram, tá, a gente precisa fazer um refresh aqui, precisa ficar melhor do que era, e a gente precisa trazer esse toque quente e ao mesmo tempo de cinema. A ideia é que você realmente entrasse e parecesse que tá dentro de um comic, né? De um filme de ação, que é essa é a grande essência da marca. Que bacana, Hugo. Olha só, para quem está chegando agora, eu estou falando com o Hugo Sigor no nosso programa de entrevistas de hoje. A gente tem a live surpresa todo dia, a partir das 7h30, aqui na Expo Revestir. Durante toda essa semana, vai ser todo dia. A partir de semana que vem, lembrando, a gente vai fazer terça e quinta. E eu também tive o Carlos Otávio, arquiteto lá de Fortaleza, que mostrou, a gente passeou por uns projetos incríveis deles. Agora, Hugo, eu quero dar uma volta aqui nas conversas, que tem muita gente falando, e eu quero ver o que o pessoal está achando, para a gente também caminhar para o final da nossa entrevista de hoje. A Bianca C. Dias está falando que ela ama essa hamburgueria. Menino, você sabe que eu não conheço ainda, e eu amo hambúrguer, né? Já já eu vou bater nela, que eu vou olhar lá o nome e vou bater lá para comprar, ou então vou pedir para entregar em casa, já que a gente não está podendo sair, né? A Pequi Quadros está falando que a ideia de reaproveitar os containers, mesmo sendo um reaproveitamento, ao mesmo tempo me remete ao futurismo, à modernidade. Você tem essa sensação, Hugo? Olha, eu acho que, como a gente estava dizendo sobre o design no começo da live, tudo que a gente transforma em matéria, a gente tira do chão, né? Então, chega um momento em que a estrutura do planeta não aguenta mais isso. E tem excessos que podem ser muito poupados com um bom projeto. Então, se você já tem uma estrutura pré-existente, que é a questão do retrofit,
que consegue atender às suas demandas, né, daquela casa ou daquele restaurante ou daquele, enfim, do que for virar, não tem por que você jogar abaixo, né? Então, eu acho que remete ao moderno, em termos de modernismo, sim, por conta disso, porque é uma discussão muito vasta dentro desse campo, mas também tem a questão do futuro, né? O que que é o futuro? O que que é a arquitetura do futuro? Eu vejo que não é os Jetsons. Eu vejo que é o quão melhor você consegue aproveitar o que você tem e quão a tecnologia dos materiais vai avançar para a gente poder tornar novas coisas possível. Legal. Então a ordem é reaproveitamento, não tem jeito, é sustentabilidade, a gente tem que bater nessa tecla sempre, né, ô Hugo? Eu O acho que Tavo, sim. Eu acho que sim, sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nomenclatura das coisas, porque a gente está muito acostumado a falar estilo, a gente está muito acostumado a falar em tendência. E, gente, isso não é estilo e tendência, isso é um elemento básico. Isso tem que ser, tipo, amplamente divulgado e conhecido por todos, entendeu? Tem que ser matéria em faculdade. A gente não pode ser negligente com, sem querer fazer o papel do bom moço que levanta a bandeira verde, mas é uma situação assim de, gente, é isso. Não tem o que falar. A gente já tem que estamos no saber. limite, já estamos no fim da linha, a gente precisa repensar tudo, né? A Rosana Ribeiro, arquiteta, está falando que graça. O Hugo é muito interessante, as ideias são perfeitas. Olha, Hugo, você já tem fãs, que maravilha, né? Obrigado. Rosana, obrigado por você estar aqui com a gente, viu? O Tavo Duda está falando que pergunta se você acha que estrutura de vidro vai ser tendência. Você acha que tem esse caminho? Olha, eu vou ser muito sincero, como sempre, você me conhece há um tempão. Eu conheço muito Lógico. pouco de vidro. Eu sei que tem muitos artesãos, designers e arquitetos que, assim, tiram o melhor desse material, mas eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente sobre essa matéria para falar, não, isso vai ser o futuro ou não vai. Eu acho que a chave, na verdade, para a nossa profissão é entender que cada material tem o seu potencial e que a gente tem que saber tirar o melhor dele por respeito primeiro à natureza e depois à durabilidade dele e de quem você está aplicando isso, né? Porque ninguém merece, depois de um mês que você colocou o seu grande experimento lá, começar a descolar, começar a cair, machucar alguém, né? Então a gente tem que tirar Exato. e conhecer assim amplamente o que a gente está aplicando nos projetos. Bárbaro. O Hugo, ainda falando sobre containers, porque a Zezé está falando que ela ama projetos em containers. Como que é trabalhada a questão da temperatura? Porque eu tenho a sensação de que quando o sol bate em uma estrutura como container, tende a esquentar. Eu estou errado? É isso mesmo? Eu sempre tive essa sensação, Hugo. Olha, você está completamente certo. É só a gente, quando foi fazer a primeira obra em container, a gente já fez algumas. Então, hoje eu tenho uma certa experiência para poder falar o que eu vou dizer agora. Então, imagina que você entra no seu carro, enfim, sai lá meio-dia com o sol de rachar na cabeça, sem ar e com as janelas fechadas. O carro até tem um isolante, né? A gente tem a lataria, embaixo tem um forro e no meio tem o enchimento. Você imagina que não tem esse enchimento. Com o enchimento já acontece o que acontece. Você Pois é. definha ali dentro. No container não é diferente. O calor entra, esquenta a superfície e ele não sai. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. Quando a gente vai usar essas estruturas como container, que hoje, mais uma vez, é de descarte. Você acha container por R$ 3.000 na internet. Entendeu? Você faz uma laje, coloca o container e acabou. Mas não é acabou, você precisa ter alguns cuidados. Então, por dentro, a gente faz uma segunda pele, né? Você tem a casca de fora do container e dentro você faz, por exemplo, paredes de gesso e dentro coloca isolantes, como mantas especiais que fazem esse isolamento. Então, essa tecnologia, que na verdade é muito simples, né, já é aplicada há muito tempo, mas é necessária para obras desse tipo. Legal, Hugo. Então vamos continuar para a gente caminhar
pro fim do programa. A Rosana está falando que está amando a Cíndia Vaz Milê, arquiteta. Cíndia Vaz Milê está falando que sustentabilidade é realmente a pegada do momento, gente. Não tem para onde correr, né? A Elisa Monde, que está por aqui, olha que bacana. Fazia tempo que você não andava por aqui, Elisa. Eu adoro quando você vem. A Elisa Monde está falando que dá para ter uma ideia do projeto maravilhoso, lúdico, criativo e original. Eu acho que ela está falando desse projeto da loja de donuts, que você trouxe essa atmosfera como se a pessoa estivesse passeando por dentro de um donuts. Ela está falando que dá para ter uma ideia com relação, eu acredito que tenha sido isso. A Etmo Engenharia está falando que Etimo ou Etmo Engenharia está falando que é Etmo. um parceiro querido, você, Eles né? também são ótimos, executam a maioria dos nossos projetos. Fábio e Gustavo, nota milhão, quem precisar. Ah, que legal. Hugo, é tão importante você ter um fornecedor ponta firme, não? Olha, é essencial. O que que adianta a gente ter o melhor computador, a melhor cabeça, a melhor prancheta, ter ideias maravilhosas e não ter as pessoas que vão estar lá no dia a dia para tornar o sonho possível, né? É o que a gente estava falando sobre a diferença da arte para o design e para a arquitetura. A gente, assim como a arte, a gente depende sempre de um mecenas, né? De alguém que banque a nossa loucura, os nossos projetos. E esse mecenas, invariavelmente, é o nosso cliente. E o meio termo, o meio do tempo, na verdade, entre o cliente e o nosso projeto é quem vai executar, né? E se a gente não tem quem execute, quem faça quem respeite os nossos projetos e entenda cada detalhe, cada gota de suor ali, cada lágrima, cada batimento cardíaco, não vai conseguir fazer isso do jeito que eles fazem. Legal. Olha só, a Maria Zezé, para a gente encerrar, ela pergunta: você acha que o design. Vou ver se eu entendi, tá, Hugo? Você Uhum. acha o design de imóveis no Brasil compensa financeiramente e mídia? Eu acho que você, como designer, né? Ela deve estar perguntando. Então, eu tenho uma visão muito interna disso, e de quem viveu isso há algum tempo, né? Eu vejo que o mercado tem se transformado muito e eu estou um pouco fora disso agora, né? Eu não estou mais atuando como eu atuava anteriormente na produção de mobília. Mas eu vejo assim que a gente, como especificador e o cliente, ele tem que conhecer o que ele está comprando antes de qualquer coisa. Então, você vai falar primeiro de mídia. A mídia impressa acabou. Tipo, eu fiz parte do final, da remada final da imprensa, e por conta disso eu tive muitos dos resultados que eu tive. Mas hoje, gente, é tudo digital, é tudo internet. As maiores mídias, eu te conheci por conta do DW, Simões, eu te conheci Sim. na Casa Cláudia, né? Uhum. Então, cara, uma vez que isso acabou, muita gente não sabe para onde correr, né? E o mercado precisa se adaptar a isso, tem se adaptado com sua certa é, né, pena, mas assim, a gente precisa valorizar o design brasileiro, porque primeiro de tudo a gente tem que consumir localmente, porque isso é uma visão econômica que vai melhorar a vida de todo mundo. Não justifica. Você disse, justifica comprar design brasileiro? Eu vou te fazer outra pergunta: justifica comprar design gringo? Tendo Uhum. essa produção Exato. maravilhosa que a gente tem hoje, com acabamento perfeito, com indústria de ponta, entendeu? É o que eu já falei aqui, a gente não perde para o mercado internacional, não mesmo, isso é preconceito, e preconceito é uma palavra que a gente tem que tirar da frente quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de vida. Tipo, esquece. Tá. Não adianta a gente entrar nesse mérito. E a imprensa, por um lado, é uma pena ter acabado, porque ajudava muito a divulgação disso, mas por outro lado, a gente tem a horizontalização dessa comunicação, né? Então a gente tem muito mais gente, muito mais profissional bom que tem a mesma chance de aparecer do que um cara mega consagrado. Vai do talento dele, do investimento dele e do tempo que ele tiver para investir em ferramentas digitais, como vocês estão fazendo aqui, como a gente está fazendo aqui agora.
entendeu? Então, se vale a pena comprar, com certeza vale. A gente tem que conhecer mais do que é nosso. Bárbaro, Hugo, muito obrigado. Gente, obrigado por estarem aqui com a gente nessa entrevista com o Hugo Sigor. Agradeço muito quem passou aqui hoje, a gente encerra. Hugo, eu quero que você dê aquele tchau como se deve, aquele até logo, né? Porque essa casa é sua, na hora que você quiser voltar, na hora que você tiver novidade, avisa pra gente que a gente volta de novo nessa live com você. Eu quero que você encerre o programa dando boa noite para todo mundo. Bom, eu primeiro tenho que te agradecer, não é por essa live só, desde o começo eu acho que a gente é feito das histórias que a gente vai acumulando e você é grande parte da minha, você pode ter certeza que está guardado no coração, sempre que eu te vejo, que você abre o sorrisão, eu falo, Simões, é muito bom, e eu tenho certeza que muita gente tem essa mesma impressão e que te agradece muito. Quero agradecer a todo mundo também que guardou alguns minutos da noite para estar aqui e assistir um pouco da história da gente, né? Podiam estar se aglomerando na rua, mas preferiram estar aqui. Não é o momento. Não é o momento. Existe essa possibilidade, mas não façam isso, pelo Não, amor de Deus. eu não recomendo, não recomendo. Eu não recomendo. E eu queria agradecer também a todo mundo que está aqui assistindo, gastando esses tempinhos. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Também deixo à vontade os nossos canais digitais, Instagram, nosso site, para quem tiver dúvidas, que quiser bater algum papo, né? A gente adora conversar sobre o que a gente mais ama fazer, né? E também agradecer a Isa, minha namorada, minha sócia, que não está aqui no momento do meu lado e que você não conhece, mas que é assim uma grande fonte de inspiração e também como tudo que eu disse no começo da história do design, se a gente não tem algo que puxa a gente para frente e alguém do lado que desafia a gente e que a gente também pode desafiar, a coisa eu acho que perde um pouco o sentido. Então, eu não sei como a gente vai estar daqui a um mês, como a gente vai estar daqui a um ano. Eu só sou muito grato e muito feliz por tudo que está acontecendo e por ter essa chance de estar aqui conversando com você. Obrigado, Hugo. Obrigado, gente, com essa mensagem incrível, cheio de amor, essa mensagem completamente repleta de amor. Eu termino a nossa live de hoje. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Hugo. A gente se encontra por aí. Muito cuidado, pelo amor de Deus. E amanhã a gente está aqui, 7h30 da noite, para bater mais um papo com pessoas interessantíssimas, né? E trocando ideias e experiências. Obrigado, boa noite, gente. Cuidem-se, pelo amor de Deus. Tchau, Hugo. Prazerzão falar contigo. Todo Até meu. a próxima. Até.